Então, tem um ponto, pessoal, que eu não comentei nos vídeos e que deve ser comentado, que é a obtenção de um barômetro. Como é que se dá como é que se calcula a pressão barométrica, né? Ou a pressão atmosférica a partir de um barômetro? Você quer calcular o P0, a pressão atmosférica. Como é que você faria isso? Isso aqui é um probleminha bem legal, bem interessante. Não sei se você já fez isso quando você era criança, ou quando você era adolescente. Tem uma brincadeirazinha que você pega um copo, você coloca, digamos, uma vasilha, enche ela d'água, você afunda o copo. Enche um copo, tipo um balde, né? Você põe um copo dentro de um balde e vai puxando esse copo lentamente. Você vai puxando aqui lentamente o copo. Quando você vai puxando, a água fica presa no copo, ela não sai. Certo? Ela vai, você vai puxando, a água ela vai vindo junto com o copo. Por que acontece isso? Alguém pode responder? Alguém sabe? Muito bem, pessoal. Então, isso aqui acontece porque é o mesmo princípio que acontece quando você toma um refrigerante. Quando você toma um refrigerante, o refrigerante ele sobe no canudinho por causa da pressão do vácuo que você cria na boca. Tá? Porque sugar o líquido nada mais é do que criar vácuo, né? Então, quando o recipiente, o copo está subindo, é como se existisse um vácuo ali, aqui nessa superfíciezinha, existe um vácuo, né, que vai impedir que que as moléculas de água caiam. Se você pegar agora esse copo e fizer um furozinho, vai entrar ar e a água vai cair. Tá bom? Muito bem, só que vai chegar uma hora que o peso da água que está dentro do copo, se esse copo for infinitamente longo, tá, vai chegar um momento em que esse peso da água que está dentro vai ser mais forte do que o vácuo que prende a água aqui em cima. Tá? Então, nessa situação, para uma altura suficientemente grande, não existe vácuo que dê conta de segurar essa coluna de água. Ou seja, quando a pressão for zero, que é o vácuo absoluto, é o vácuo que existe no espaço sideral, essa coluna ela vai parar ela não vai conseguir, né? Ou melhor, o copo ele não vai conseguir trazer mais água para cima. A água vai parar em uma certa altura, você vai continuar puxando o copo para cima e a altura da coluna de água vai ficar no mesmo lugar. Essa altura para a água, ela é tabelada, ela é conhecida, é da ordem de 10 metros ou 12 metros, 3 eu não lembro agora. Para o mercúrio, é aquela velha coluna de mercúrio, né, 76 centímetros, que é o valor da pressão atmosférica. Certo? Desculpa. Mas por que 76? Por que a pressão atmosférica é igual a 76 centímetros de mercúrio? Porque quando você, se esse níquel aqui dentro é mercúrio, a altura aqui vai ser 76 centímetros, e aí você vai poder, então, igualar a pressão que está aqui nesse ponto, que naturalmente é a pressão atmosférica, que está em contato com a água na superfície, com a pressão nesse ponto aqui. Só que a pressão nesse ponto, pelo teorema de Stevens, é a pressão devido, né, a essa coluna de mercúrio aqui.
que nós conhecemos, né, que é ρGH, tá? Então, a pressão P0, ela pode ser escrita como ρGH, onde para o mercúrio, H vai ser igual a 76 centímetros. Tá bom? Então, essa é uma maneira muito simples, muito factível de você medir a pressão atmosférica utilizando diferentes fluidos. Certo? Então, para a água, essa coluna aqui, ela tem uma altura de 10 metros. Isso quer dizer o quê? Que se você for mergulhar numa piscina, ou no rio, ou no mar, para cada 10 metros de profundidade que você avance, você vai ter sobre o seu corpo uma pressão adicional de P0, ou seja, da pressão atmosférica. Certo? E outra coisa, essa altura independe da forma do recipiente. Se você pegar um outro recipiente com uma outra forma qualquer, tá? Para a água, essa altura vai ser sempre de 10 metros. E para o mercúrio vai ser sempre de 76 centímetros. Certo? Então, perguntas? Tudo entendido? Então, esse conceito, ele leva à construção de um manômetro para medir pressão barométrica de qualquer recipiente que você queira, tá? Usando esse conceito de coluna do líquido, certo? Então, digamos que você quer medir a pressão PM, onde PM é uma pressão desconhecida, não é P0. Você pode usar o mesmo princípio para achar PM baseado nessa coluna aqui, na coluna de mercúrio, na coluna H. Tá? Quanto maior PM, maior é essa altura aqui para que haja equilíbrio. Vou fazer mais um. Olha, a ideia de fazer o exercício aqui é que você tire dúvida. Se você não tirar dúvida, eu vou entender que a explicação está muito boa e que eu sou fera, né? E aí eu queria que vocês tirassem dúvida aí para a gente poder aproveitar esse tempo. Então, o tubo em forma de U. Então, vamos fazer um outro exemplo. Vamos comentar outro exemplo aqui, utilizando a ideia aqui. Professor? Oi. Depois de você explicar essa questão, você pode verificar a questão 20, por favor? Tá, posso ver depois. Então, vamos lá. O tubo em forma de U, da figura 14.4, que é essa figura, contém dois líquidos em equilíbrio estático. No lado direito existe água de massa específica 9,8 kg por metro cúbico. E no lado esquerdo existe óleo, que é óleo, água. E o óleo, ele é mais leve que a água, né? Por isso que ele flutua. Quando você está cozinhando alguma coisa, o óleo vai para cima, né, do cozimento, porque ele é mais leve, densidade menor. Então, massa desconhecida, ρx. Os valores das distâncias indicadas nas figuras são L igual a 135 milímetros, L, e D igual a 12 milímetros, D, 12,3. Qual é a massa específica do óleo? Isso aqui é um problema que você vai resolver em Física Básica 2, em Física Básica 1, Laboratório Básico 1, você vai fazer esse exemplo, esse problema aqui. Então, como é que você determina a densidade desse líquido? Você vai pegar dois pontos, e você vai determinar esse ponto aqui, onde o óleo e a água não se misturam, certo? De onde você pode determinar a altura da coluna de óleo, H, e pegar aqui essa distância, né, desse nível para esse, onde você tem uma altura L de água. Essas pressões aqui, elas têm que ser iguais, porque a pressão imediatamente na água aqui tem que ser igual à pressão na água nesse ponto. Imediatamente abaixo desse nível, na água, P1 tem que ser igual
a P2 aqui. Observe que a pressão num ponto qualquer não precisa mais ser igual. A pressão nesse ponto não tem que ser igual à pressão nesse, porque são líquidos diferentes. Mas aqui, imediatamente abaixo, né, tem que ser igual imediatamente abaixo do ponto P2. Então, para todos os efeitos, P1 tem que ser igual a P2. Quem é P1? P0 mais ρgH, para essa coluna. P2 é P0 mais ρgH para essa coluna, onde H é L, né? E aí, igualando, para que essa igualdade seja igual a essa, é necessário que esse termo seja igual a esse. Então, você pode igualar esse termo com esse, né? E você pode, então, substituir H aqui vai ser L mais D. Então, H igual a L mais D, certo? E você pode eliminar a gravidade, que está nos dois termos, certo? E aí, a densidade 1, que é a densidade do óleo que você quer saber, vai ser igual ao que sobrou aqui, que é ρ vezes L, dividido por L mais D. Então, fica assim, ó. L vezes ρ, dividido por L mais D, certo? E aí você vai, então, substituir os valores dados e encontrar a densidade 1, que é a densidade do óleo nesse tubo em 1. Dúvidas aí?